Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa live que está iniciando agora. Acredito que vai ser uma noite de muito aprendizado, né, desses fenômenos atuais que estão acontecendo e nós precisamos muito estarmos antenados, né, aos acontecimentos, né? Então será muito importante. Eu quero contar aí com a presença de vocês que já estão, logo logo estarão chegando aí e acredito que será a bênção, né? Então nós vamos estar tratando aí uns temas, uns eventos, uns que eu chamei de fenômenos atuais e vai ser com a participação da nossa amiga e companheira aí de estrada, irmã em Cristo, Thaís Azevedo, uma militante aí, e ela vai estar daqui a pouco participando conosco para poder falar um pouco da sua trajetória, de que ela tem realizado aí as suas lutas, as suas batalhas. E eu acredito que será muito proveitoso para nós. Nós vamos falar sobre o coletivismo, nós vamos falar sobre o identitarismo, né? Também algo que está muito evidente. Vamos falar um pouco do feminismo também. Então, vamos se achegando, vamos chegando, que será muito proveitoso para nós. Então, vamos chegando, que acredito que vai ser uma noite de bastante aprendizado para nós, né? Então, deixa eu desejar aqui uma boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Acabei de ver a presença aí do nosso amigo Antônio. A Thaís já está presente aí também. Olá, Thaís, seja Nilson, tudo bem-vindo. bom? Boa noite. Até que enfim deu certo. Você foi marcado antes da pandemia e por causa da pandemia a gente já teve que cancelar, infelizmente. Mas tá dando É certo verdade. agora. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E você, tá tudo bem por aí? O esposo? Graças a Deus, estamos ótimos. Obrigada. Ah, então tá bom. Muito bom, muito bom. Né? Então, eu chamei aí esses assuntos, né? Chamei de fenômenos atuais, né? Uhum. Porque são coisas que nós, às vezes, participamos, né? Estamos participando, estamos fazendo parte, só que de uma maneira inocente, né? Então, nós defendemos um lado, defendemos o outro lado e às vezes, nós estamos participando da mesma causa. Né? Então, hoje, eu acredito que, para mim, que antes de estar convidando você para fazer essa live, eu andei dando uma olhada, né, nos assuntos, e são coisas que nós, às vezes, direta ou indiretamente, nós estamos envolvidos. Né? Então, Sim. é importante sabermos um pouco disso. Se você tem até 100 anos, você nasceu no mundo feminista. Então, assim, há mais de 100 anos já começou o feminismo com política mesmo, um movimento político, econômico e social. Então, assim, a gente já tem, todo mundo que nasceu depois desse período já pegou o feminismo como sendo a regra, né? Então, todo mundo está já dentro desse mundo e sem saber o que está sendo por trás, o que está por trás, as cabeças pensantes por trás e qual é a manipulação que eles têm planejados para a gente aqui, né? Sim, sim. Eu também, essa é a impressão que a gente tem, né?
que a gente está sendo envolvido a gente quer, ou seja, aquilo que você falou, nós já nascemos envolvidos, né? Estamos enrolados com esse sistema, com esse mecanismo e como sair disso, né? Porque você pode ser taxado de uma pessoa que você é perseguidor, você é opressor, e não é assim, né? Não é assim. Então, eu acredito que tanto o homem quanto a mulher são pessoas que têm os seus valores, né? E a partir do momento que eu enxergo que o meu ser é mais importante do que o outro, eu acredito que eu estou diminuindo a outra pessoa, e isso não é legal em nenhuma esfera, né? Então, eu acredito que vai ser muito acrescentador para mim, que sou homem, né? Na minha casa aqui, para você ter uma ideia, aqui é só mulheres, até o cachorro, né? Até o cachorro aqui é a menina, é a Lua o nome dela, né? Então, você veja que aqui tem a minha esposa, que é a Isabel, tem a Bruna, a Bianca, a Sofia e agora a Lua. Então, aqui é a casa das mulheres, né? Então, não tem como... Eu vou te contar das novidades. Então, é mal de Hamilton, porque meu pai também chama Hamilton, né? Ah, e que ele legal. também, três meninas, minha mãe, e só tivemos cachorras fêmeas. O primeiro cachorro macho que apareceu em casa foi porque ele simplesmente apareceu e a gente acabou ficando com ele, né? E mais interessante, eu tenho uma irmã chamada Bruna, uma prima chamada Bianca e outra chamada Sofia. Então, assim, é muita coincidência num grupo só, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo, Thaís. Então, vamos lá, né? Tem uma galera chegando aí, né? E então, vamos lá, né? Eu estava dando uma lida aqui, né? No coletivismo, né? Eu achei uma definição aqui. Coletivismo é um elemento básico da natureza humana que existe como universo do individualismo. O coletivismo salienta a importância da coesão do seio dos grupos sociais. Em alguns casos, a prioridade dos objetivos do grupo são mais importantes do que os objetivos individuais. Exato. Uma coisa meio... Olha, eu confesso que o meu começo da caminhada com o feminismo foi para entender o que era coletivismo, né? Ou minha caminhada contrária ao feminismo, fica melhor. Porque foi esse conceito coletivismo, para mim, ele não fazia muito sentido, né? Porque tem uma frase que diz o seguinte: coletivismo é escravidão. E eu falava assim, mas por que é escravidão? Porque eu não vejo o coletivismo como uma coisa ruim. Eu não via, na verdade. Sim. Eu não via o coletivismo como sendo algo prejudicial, porque a igreja pode ser vista como um coletivo, a família é um coletivo, meus amigos acabam sendo um coletivo. Então, para mim, não era algo ruim. Até que eu fui entender de fato o que é coletivismo e cheguei à conclusão de que, de fato, o fato dele colocar os desejos do todo em detrimento do meu próprio desejo, da minha própria necessidade, isso torna realmente uma escravidão. Porque o eu, ele é ignorado e só se pensa no todo, né? Então, todos os homens, todas as mulheres, todos os negros, todos os brancos, todos os gays, todos os heterossexuais. Então, a gente tem esse todo em detrimento de um, né? Não é porque todas as mulheres pensam X que eu tenho que pensar X. Não é porque todas as mulheres fazem Y que eu tenho que fazer Y. Então, quando a gente fala de coletivismo, realmente tem essa ideia de que o coletivismo ele é uma escravidão, porque a pessoa começa a negar o seu eu, no sentido de, ok, mas eu não gosto disso, eu não quero isso pra mim, essa não é a minha realidade. Ela acaba negando essa sua realidade, a sua própria identidade, para pensar no todo. E isso, como cristã, também não é cristão. Aliás, Deus não me fez como todas as pessoas, Ele me fez de uma maneira única. Então, eu negar a minha identidade é também um ato anticristão.
né? Eu penso em todos, eu tenho a obrigação de olhar para a minha sociedade, isso é uma responsabilidade que o Cristo dá para nós, mas eu não posso negar a minha individualidade, afinal ele me fez de modo único, de modo individual, com as minhas características individuais. Então é isso que quando a gente pensa em coletivismo, a frase coletivismo é escravidão, ela está 100% correta, porque de fato a escravidão é ideológica. Né? Você nega o seu indivíduo em nome do grupo, né? Do todo. E esse todo, na verdade, se tiver que se desfazer de você de qualquer maneira, ele o fará. Então, de novo, as pessoas confundem muito individualismo com egoísmo, e na verdade não é. É você saber quem você é, qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. Então, o meu propósito de vida não pode estar, não necessariamente estar de acordo com o propósito do meu marido, com o propósito da minha irmã, da minha outra irmã. Cada um tem o seu propósito na vida. Então, eu não posso botar no mesmo saco, no mesmo grupo, pessoas só baseadas no gênero, na cor, na raça, na orientação sexual, na religião, né? Então, quando a gente olha para o todo, a gente esquece do um. Né? E eu sempre falo, eu não sou um número, eu sou a Thaís. Eu tenho um nome, eu tenho uma identidade, eu quero ser respeitada por quem eu sou, não por aquilo que querem que eu seja. Né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala Ai, Jesus, fugiu a palavra? Ai! De coletivismo. Desculpa, fugiu a palavra. E assim, eu fico pensando assim, eu estudando um pouquinho sobre o assunto, e é como se eu lembrei do Reverendo Moon, né? Que ele fez uma cruzada lá nos Estados Unidos, né? Em certa épocas passadas, e ele disse assim: olha, agora vocês não precisam mais pensar, deixe que eu pense por vocês. Né? Então, o coletivismo, ele acaba apresentando isso. Né? O que o outro pensa não é mais importante. O que um grupo pensa é somente importante. Né? Tem outra frase que fala assim, que o todo é melhor que as partes, do que a parte. Né? Então, o coletivismo é algo que é bonito de se falar. Né? Porque, por exemplo, hoje eu estou um pouquinho fora do peso, mas assim, antes eu jogava futebol. Então, às vezes, o cara que estava treinando a gente falava assim, olha, a gente precisa ter um coletivo. Então, para o futebol, para você jogar ali um tipo de esporte, o coletivo funciona muito bem. Mas, então, por isso que até você, falando da questão que achava o nome legal, e quando você ouviu aquela frase, você falou, nossa, por que que... Mas aí quando você vai ver a essência do que querem apresentar para nós como coletivismo, né, perde todo o brilho, né, do nome. Né? Eles usurpam, né? Eles usurpam a ideia bonita, que era original, do grupo, do time, da equipe, da família, enfim, tudo isso pode ser tido como coletivos, mas eles negam a individualidade. Mesmo dentro de um time, cada um tem a sua participação. Né? O goleiro não faz o papel do atacante, o volante não faz o papel do lateral, cada um tem o seu papel dentro disso. No coletivo, não. No coletivismo, não. Né? Esses coletivismos maiores que a gente tem, o africanismo, o gaysismo e o feminismo, você não percebe a individualidade da pessoa. Por exemplo, sou mulher. Se eu precisar do feminismo, para uma particularidade minha, elas não estarão lá para me apoiar. Elas só me apoiarão se eu estiver de acordo com os objetivos delas. Você é negro. Se você precisar do movimento negro, você não vai poder ter o apoio do movimento negro, a não ser que você esteja de acordo com os objetivos deles. A mesma coisa se você se opuser a qualquer coisa que eles falem, eles vão esquecer que você é negro. E eles vão te tratar como eles tratam seus opositores, né? Então, assim, no final das contas, não é questão de quem você é, mas é questão da ideologia que tem por trás, né? Então, a sua individualidade, ela é perdida. No final das contas, a sua voz não é ouvida, não é levada em consideração. Só é levado se você estiver de acordo com as pautas ABC deles lá, né? Cada grupo tem a sua particularidade. Mas todo coletivo trabalha com essa ideia tanto de
opressor e oprimido, eles trabalham com a ideia de ter um líder que desponte, né, como sendo o salvador da pátria. Eles têm também a ideia de marketing muito forte, então eles investem muito no convencimento das novas gerações, e é por isso também que existe um ataque em massa a crianças. Não é à toa que se ataca tanto crianças, eles fazem disso para criar, tanto para atacar a família, quanto para atacar já o conceito que elas vão ter delas mesmas, né? Então, se você arranja um emprego, é por cota. Ou se você perde o emprego, é porque você é negro. Se você é mulher, você conseguiu um salário bom, é porque você dormiu com o chefe. Se você não consegue, é porque não existe paridade salarial. Então, assim, ninguém vai olhar para quem você é, para a pessoa que você é, para o seu próprio mérito do esforço que você teve. As pessoas simplesmente vão olhar o seu exterior e vão falar: ah, você só chegou aqui por causa daquilo, ou você só chegou você só não conseguiu aquilo porque você é tal coisa, né? Então, eles literalmente ignoram todo a nossa individualidade, e eles colocam o peso todo da carga na sociedade. Então, por exemplo, eu sou mulher, não consegui um emprego é porque o mundo é machista, a sociedade é machista, e o homem é melhor do que eu, a sociedade vê o homem melhor do que eu. Ninguém vai parar para pensar que talvez eu não seja tão boa quanto ele, né? A mesma coisa acontece nos negros, nos homossexuais. Então, assim, a mulher, principalmente, o homem não me quis como mulher. Ele só pode ser um homossexual. Quem disse? Eu sou gorda, mas o homem não se sentiu atraído por mim. Logo, ele é uma pessoa que não presta, porque toda mulher deve ser idolatrada, desejada e tudo mais. Então, em vez delas olharem para si e falarem: quer saber, nem todo mundo vai gostar da gordinha aqui, eles olham para a sociedade e culpam a sociedade, né? Então, essa é uma das grandes características do coletivismo mesmo. Entendi. Muito, muito, muito bom. E para você ter uma ideia, né? E nós estamos no meio disso daí, né? Eu comecei a ler, né? Eu falei: caramba, eu estou mais envolvido nisso aí, mais do que eu imaginava. Porque se você me perguntar: tem algum movimento que você segue, alguma ideologia, eu não participo de grupos sobre racismo, eu não participo de grupo nenhum, né? Eu sou uma pessoa que eu entendo assim, Thaís, eu entendo assim. Eu entendi. Eu estava até falando com o meu chefe outro dia, que quando eu era criança, né? Quando eu era criança, minhas brincadeiras de rua, como que nós fazíamos, né? Era negros e brancos, loiros, japoneses. Nós brincávamos ali no bairro, né? E ali nós brincávamos, nós se divertíamos, nós tomávamos água na mangueira, tudo junto. E assim, não tinha essa divisão, não tinha essa coisa. Então, assim, eu como negro, eu sei que existe o racismo, eu sei que isso é uma verdade, mas eu entendo que nem todos os brancos são racistas, que nem todos os brancos querem escravizar os negros novamente. Aconteceu uma coisa muito legal comigo na praia, que eu estava na praia, né, com a minha família, e aí eu estava ali na beira da praia, e aí veio uma criança, uma menininha, né, uma loirinha, bem assim, e ela veio e ela ficou tentando me puxar da água, né, tentando me puxar. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que ela quer? E ela falou assim: tio, sai daí, que a água vai te cobrir. Tipo assim, ela estava tentando me salvar. Que né? Ela estava tentando me salvar. Ela estava tentando me salvar. E ali a gente sensível às coisas de Deus, e aí ali na hora veio uma frase que um colega meu, né, um amigo meu feliz, ele fala: Milton, racismo, ele não é, a pessoa não nasce racista, isso é ensinado, a pessoa é adestrada. Então, eu vejo que tudo isso, coletivismo, essas outras coisas que nós vamos falar, é algo orquestrado. As pessoas não é solto, não é uma coisa solta. Assim, não, tá tudo solto, todo mundo lutando por todos os motivos, todo mundo ama todo mundo, mas não, interesses
individuais. Não tem nada de coletivo. Não, e quando você fala de racismo, machismo, homofobia, é muito interessante você perceber que a pessoa não percebe nela mesma a capacidade de perda. Então, por exemplo, eu não acho que você é melhor do que eu porque você é homem. Da mesma maneira que eu não acho que você é melhor do que eu porque você é negro. E da mesma maneira que eu não acho que você é melhor do que eu porque você é X, Y, Z. Não, não é melhor do que eu. Você pode ser mais forte do que eu, mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu. Você tem as suas características e se comparadas em determinados momentos, você pode se sobressair a mim. Mas não é por causa de. Então, por exemplo, toda e qualquer atitude em relação a um negro é racismo? Não. Então, eu deixar de namorar um homem negro porque eu não me sinto atraída por ele vai me tornar uma racista? Não. Da mesma maneira que eu não querer namorar um japonês, eu me tornar uma xenófoba. Xenofóbica, sei lá que agora é o nome. Ou o fato de eu não me relacionar com mulheres me torna uma homofóbica. Não. Eu não tenho atração sexual por fulano, ciclano, beltrano. Acabou. Ou, eu tenho sempre que conseguir as vagas que eu me prontifico a trabalhar porque eu sou mulher. Não. Talvez, o homem tem que sempre sair perdendo em relação a mim? Não. É uma vaga, estamos disputando pela mesma vaga. Se ele consegue e eu não, isso quer dizer que é machismo? Não. Se existe uma agressão, né? Então, e isso a gente vê direto, principalmente em casais homossexuais, onde tem maior número de agressão, né? O fato de eu não querer, por exemplo, vou dar um exemplo da Curves, daquela academia de mulheres. A Curves não aceita homens, e por anos, nem sei se ela ainda existe, mas por anos existia a propaganda de um lugar só para mulheres, um lugar só para mulheres, um lugar só para mulheres. Isso torna elas sexistas? Não. Mas o fato de ter uma academia só para homens, as feministas atacam dizendo que isso é machismo. Elas ignoram que naquele ambiente só funcione para mulheres. Mas quando elas querem fazer um ambiente só para mulheres, tá podendo. Teve recentemente uma moça que quis abrir um bar lésbico no Rio de Janeiro, eu acho, se não me engano foi no Rio. E aí ela montou uma equipe inteira só de mulheres. O bar era proibida a entrada de homens. E ela foi aplaudida pela comunidade. E eu vou te dizer uma coisa, as pessoas me mandaram como se eu fosse achar ruim com ela. Eu falei, ela tá certa. Propriedade dela, regra delas. Se ela só quiser homens trabalhando lá, ela só vai ter homens. Se ela só quiser mulher, ela só vai ter mulher. Se ela quiser só negros, ela vai ter só negros. Se ela quiser só brancos, ela só tem brancos. Se ela quiser loira do cabelo enrolado, ela só vai ter loira do cabelo enrolado. Então, a gente acaba ditando as regras, a sociedade acaba ditando as regras, né? Esses coletivos ditam as regras, parece que a gente tem que aguentar calado. Né? Eu nunca vou esquecer um tweet de uma menina que tweetou falando que tinha ligado para a chefe falando que estava doente, mas na verdade ela emendou um feriadão. E foi pra praia, curtir a praia, não sei o que. Isso ela postou no Twitter. E aí depois ela achou ruim que ela foi mandada embora porque, né, machismo existe. Não, é porque ela é uma péssima funcionária. Então agora a mulher não pode ser contrariada, a mulher não pode ser mandada embora, a mesma coisa com o negro ou com o homossexual. Então a gente não pode, né? Os únicos que podem passar por isso são homens brancos e cristãos, né? E héteros. Eles podem, a gente não. Isso é ridículo, isso não faz o menor sentido para mim. Que igualdade é essa que tanto se prega? Sim, exatamente. É uma coisa louca, né? E por isso que eu falei no início da nossa conversa, que nós estamos envolvidos nisso aí e precisamos nos libertar, né? Que ainda há tempo, né? E agora vamos mudar aqui um pouquinho o identitarismo, né? Tudo isso para mim, né? Quando nós iniciamos as conversas ali, eu até falei com o meu pastor, eu falei, pastor, você já ouviu falar desses conceitos, disso que está acontecendo, tal? Ele falou, não, nunca ouvi falar. Então, pastor, mas precisa dar uma estudada aí, porque tem uns fenômenos, né? E às vezes a gente está mais envolvido do que... Então eu falei, poxa, eu vou marcar esse dia aí. Eu acredito que também tem outras pessoas aí que está querendo
saber um pouco mais desses fenômenos, né? Sim. Eu queria que você comentasse para mim. Olha, pelo meus estudos, meus resumos, assim, é tudo muito parecido, assim, é tudo meio que a mesma coisa, só que com eixos um pouco mudados, né? Mas vamos lá, acho que você vai poder nos ajudar bastante aí nessa definição. O identitarismo, Pode... ele acaba entrando também na questão do gênero, né? Bem forte, mas é a questão do gênero. Então, nega-se as características individuais dos sexos e coloca todo mundo na mesma bagunça, né? E também se fala, de novo, nega-se a sua individualidade como pessoa, né? E coloca e te restringe a somente o que... Como é que eu posso explicar melhor o identitarismo? Eu não sei se fui clara. Eu fui clara? Então, vamos ver se eu consigo assim dar uma pimentada, né? Tá. Ele destaca muito a questão do empoderamento, né? As pessoas, a questão do empoderamento é uma palavra que está muito, muito em evidência, né? Então, não sei se vale a pena citar alguns personagens aqui hoje aqui do Brasil, alguns cantores, jogadores de futebol, enfim, as pessoas que elas se apresentam como um sinal de empoderamento, né? As pessoas, esse nome é muito, muito usado, né? Principalmente eu vejo as mulheres dizendo, nossa, mas por causa dessa mudança, desse meu desenvolvimento, o meu curso, a minha palestra e tudo que eu represento, né? Para as pessoas, então, a questão do empoderamento, né? Então, eu vejo que você percebe que o viés do identitarismo é mostrar que aquele ser ele precisa ser idolatrado, né? Então, ele se apresenta como uma pessoa empoderada, né? Uma empoderada. Essa palavra é muito usada, né? E aí aqui em algumas pesquisas, alguns vídeos que eu ouvi, que essa vertente, ela procura a solução para o seu próprio grupo, né? Por isso que eu falei para você que é tudo muito parecido, né? Tudo muito parecido. Tudo muito parecido. Então, assim, mas, de novo, o grupo é só o grupo que está de acordo com as suas regras, tá? Então, a gente nunca pode pensar, então, o feminismo, de alguma maneira, eles estão preocupados com as mulheres. Não, não estão. Tá? Quando a gente fala de empoderamento, eu acho muito divertido falar de empoderamento, porque só gente fraca precisa de muletas ideológicas para falar que tem algum poder. Essa é a minha leitura de empoderamento, né? Quando a gente está falando de empoderamento, o que faz a pessoa ser uma pessoa empoderada de acordo com a sociedade, né? Uma mulher que saiu de um casamento, ela é tida como empoderada. Uma mulher que casou, não. Um homem que se assumiu gay, ele é empoderado. Um homem que se arrependeu de se tornar gay, quer voltar a ser um homem heterossexual, não é empoderado. Uma pessoa que se veste como drag queen e enfim, tira aquelas fotos, pinta todo o cabelo de roxo e etc, 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 ela é considerada empoderada. Mas a pessoa que é uma pessoa normal, não. O empoderado, na verdade, a gente poderia trocar a palavra empoderada por quebrar padrões, se é assim que eles querem se chamar, né? Mas o empoderamento, ele mostra quão fraca e quão medíocre essa pessoa é. Porque só é empoderada se você... Eu lembro de uma frase da Emma Watson, que foi a do Harry Potter, aquela menininha do Harry Potter, que é uma das feministas da atual onda, da quarta onda, e ela falou que ela se sentiu empoderada porque ela literalmente conseguiu abrir um pote. Então, assim, que poder é esse que você tem que você consegue abrir um pote? Eu confesso que ontem eu queria comer geleia, inclusive o pote está aqui, e eu não consegui abrir essa geleia. E eu tentei de todos os jeitos, eu cheguei a quebrar um pedaço do vidro, deu uma lascada aqui no vidro, e eu tive que acabar chamando meu marido, porque eu falei, não consigo abrir.
Não deu, dessa vez não deu. E ele abriu em 5 segundos. Sem graça. Mas que poder é esse que você se sente, uau, abrindo um pote, né? Quão medíocre você é, né? Eu falo assim, são pessoas que não tiveram a sua base na infância bem estruturada, né? Como diz meu marido, é a criança que não deu tchau pro cocô, porque faz parte de você crescer como indivíduo, é você reconhecer que você fez alguma coisa. Então, você dá tchau pro cocô. E você ensina a criança. Freud ensinava isso, né? Você tinha que dar tchau pro cocô. A criança te traz alguma coisa que ela produziu, você aplaude ela, reconhece ela por aquilo. Então, foram crianças que não deram tchau pro cocô o suficiente, né? Foram crianças que hoje você observa que o poder deles é dizer que sou gorda e andar de biquíni na praia, falando, vai ter gorda na praia, sim, como eu sempre fui gorda e sempre fui à praia. Então, assim, eu não sei que momento que a mulher gorda deixou de ir à praia, porque eu sempre fui. Então, eles usam essa ideia de empoderamento para mostrar quão fracos são. Mas elas, por exemplo, as feministas, eu puxo mais para as feministas porque é o que eu mais falo, né? Mas isso entra em todos os outros coletivos. Então, a feminista se sente empoderada ao fazer o aborto, mas ela não tem o poder de dizer não a uma transa sem camisinha ou sem qualquer preservativo. Então, assim, que poder é esse que você acha que você tem em matar uma outra vida, mas você não tem poder o suficiente para falar não? Então, que tipo de poder é esse que você tem? É um poder inútil, é um poder fraco, é um poder medíocre, que é a base, e isso a gente percebe no nosso dia a dia. Os alunos estão estudando cada vez menos, a gente tem facilitado ainda mais para os alunos, porque os alunos não estão conseguindo chegar no nível desejado. A gente vê que casais estão tendo relacionamentos mais superficiais, as pessoas estão tendo relacionamentos de amizade, de trabalho cada vez mais superficiais. Parece que a gente está, em vez de ir caçar a nossa própria comida e comer uma comida crua, assim, aquela coisa bem animalesca, a gente está cada vez mais comendo papinha de neném. Parece que a gente está regredindo em vez de progredir como sociedade. Então, a pessoa se sente poderosa por fazer uma coisa imbecil, uma coisa medíocre, uma coisa... Nossa, eu sou empoderada. Por que você é empoderada? Ah, porque eu moro no bairro da Santa Cecília, eu tenho piso lá todo de taco, eu sou um Santa Ceciliers e acabou. Então, a pessoa se sente empoderada porque ela fez um corte de cabelo diferente. Ela se sente empoderada porque ela largou o casamento que nem abusivo era, né? Para depois ela reclamar de que os homens não prestam, né? Então, a mulher se sente empoderada para rebolar que nem uma Luísa Sonza da vida lá, mas ela não aguenta a consequência. Parem de falar de mim, seus machistas, e que vocês não falam isso dos homens, vocês só estão falando isso de mim. Meu amor, eu não conheço nenhum homem que fica botando o bumbum para rebolar na cara de outra mulher ou na cara de outro homem e ache isso bonito. Desculpa, eu não conheço. Eu não lido com homens assim também, né? Então, assim, as pessoas, elas esquecem que antigamente você tinha que ser alguma coisa, né? Então, você tinha que estudar, você tinha que trabalhar, você tinha que ser melhor do que as pessoas ao seu redor. Hoje, quanto mais baixo, mais alto o seu status, né? Então, quanto mais baixa a pessoa, mais poder aquisitivo ela tem, mais poder de influência ela tem, enfim. É gente medíocre. E assim, você pega assim, fazendo um comentário, por exemplo, na minha infância eu lembro que algumas mulheres, né, que elas criaram seus filhos, né, e ali elas levavam os filhos na escola, buscavam seus filhos na escola, pessoas que deram uma educação de qualidade, os filhos, alguns são amigas minhas de infância, e eu vejo que essas mulheres que elas cuidaram dos seus filhos, deram educação, elas foram mulheres ali que deram o exemplo, que tinham ali uma relação com a vizinhança. Essas pessoas, elas, se é que nós podemos usar esse nome, mas vamos usar, são mulheres
virtuosas, mulheres sim, que poderíamos usar esse nome, mas elas nunca quiseram ter a usurpação de usar esse tipo de nome, porque elas entendiam que aquilo que elas estavam fazendo não era para aparecer lá fora, mas para aparecer lá dentro, para as suas famílias. E essas pessoas que hoje elas querem se achar empoderadas, o que eu percebo? Eu percebo também que são pessoas vazias e que estão levando um monte, milhares de seguidores para o abismo, né? Porque como que você vai copiar os homens naquilo que o homem tem de mais medíocre? Porque hoje algumas mulheres elas falam assim, não é mais eles que pegam, não, quem pega é a gente, né? Então o empoderar delas é parecer cada vez mais com o homem naquilo que o homem tem de pior, né? Então assim, é algo realmente que é uma regressão. Não está avançando, elas estão regredindo, né? Tem uma estatística, depois eu até posso te mostrar, eu não tenho ela aqui agora, mas é uma estatística que fala que hoje as meninas, quando atingem a idade de 20, 21 anos, elas têm mais parceiros sexuais do que os meninos. Então, assim, eu já vi meninas de 12 anos falando de sexo anal com a maior naturalidade do mundo. E eu olhava para aquilo e eu falava assim, meu Deus. E eu vejo menino de 12 anos só preocupado com joguinho de internet e com... Você percebe que o menino hoje está mais menino e a menina está cada vez mais mulher, né? E isso não é uma coisa boa, porque a Bíblia em Eclesiastes fala que há tempo para tudo na vida, né? E tem tempo para você ser adolescente, vai ter tempo para você ser adulto, né? Então... quando mexem com criança, meu coração fica um pouco mais revoltado, assim, porque não se mexe com criança. Você quer fazer o que você quer falar? Faça com adulto. Não mexa com crianças, né? Mas o objetivo deles é chegar nas crianças, sim. Então, eles sempre vão destruir as crianças. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que não é minha, né? Eu li em algum lugar, né? Que a criança não é o futuro do mundo, a criança é o hoje. Uhum. Então, o inimigo, seja o inimigo, nós falando de Satanás, ou algumas ideologias, elas querem destruir, elas estão todas ao mesmo serviço, mas não leva esses nomes porque, nossa, o diabo, como ele é mal, como ele é ruim. Então, ele não leva esse nome, mas vamos esquecer ele. Mas o que essas pessoas elas usam? Então, eles não querem que as crianças, não querem destruir as crianças no futuro, querem destruir as crianças hoje. Porque as crianças não são o futuro da igreja ou o futuro do país. Porque as crianças são o hoje da nossa nação. Uhum. Então, quando a gente retarda isso para frente, a gente acaba fazendo com que as crianças sofram. E aí nós deixamos as crianças, às vezes, na mão do joguinho, a mão de educadores aí que são um péssimo exemplo. Por quê? Porque nós acreditamos, às vezes, que isso é o melhor para essa criança, ela precisa ver esse vídeo, ela precisa seguir esse cara aqui. Mas, na verdade, são pessoas que, às vezes, são pagos para destruir as crianças hoje. Então, por isso que eu tenho minha filhinha de 4 anos aqui também, a Sofia, e eu tenho bastante preocupação, né, com crianças, com jovens, enfim. Então, eu e minha esposa, nós temos assim, nós temos uma jovem de 24 anos, temos um adolescente de 18, né, e temos uma criança. Então, para nós é muito complicado, porque nós vivemos várias estações do mesmo dia, mas eu percebo uma preocupação do sistema em destruir as crianças hoje, né? E não é mais algo, Thaís, que é escondido, mas é algo que eles fazem descaradamente. Uma coisa que é engraçado, que as pessoas nem sempre pensam nessa característica do feminismo, mas essa saída da mulher de casa para o trabalho, apesar das pessoas acharem que foi o feminismo que fez, não foram as guerras e o consumismo, né? Não é consumismo, me perdoe, esqueci a palavra. Gente, hoje eu tô com a cabecinha bem aérea, me perdoe. Não. Não foi o feminismo, foram as guerras e o capitalismo. Cheguei na palavra, capitalismo. Porque as empresas estavam precisando de mão de obra, os homens estavam em guerra, chamaram as mulheres,
né? Foi bem assim que aconteceu. O que acontece foi que com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, nós tivemos uma baixa salarial, né? Um salário que antigamente de um sustentava 20 famílias grandes, né? Um homem trabalhando conseguia sustentar a sua esposa e seus filhos, hoje não consegue mais. Então, hoje a gente tem filhos, mas o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, então a educação dos filhos acaba sendo terceirizada. E eu estou falando de educação, não estou falando só de escola, porque nem todo mundo tem a capacidade de ensinar, nem todo mundo gosta, tem a paciência, e principalmente agora na quarentena as pessoas perceberam isso. Eu estou falando de educação mesmo, de ensinar valores, de passar o que é justo e certo e correto para o seu filho. Toda criança ela tem os valores que ela tem que são trazidos da família. Se você não põe valor nenhum na cabeça dessa criança, os valores serão de terceiros, né? Então não reclame lá na frente quando seu filho agir como o professor militante ou como a babá fez, né? Então a gente tem que trazer de volta a responsabilidade. Então, a entrada no mercado de trabalho para a mulher fez com que o salário masculino fosse insuficiente. Então, os dois acabam terceirizando a educação dos seus filhos. E isso também acaba trazendo menos números de criança, né? A gente tem um menor número de crianças nascendo, cada vez menos. E exatamente por causa desse pensamento de que o lugar da mulher é onde ela quiser, então eu vou para trabalhar fora, e aí ela não dá conta de casa, e o casamento não dá conta de casa, entenda assim, eu trabalho fora, eu tenho a minha própria empresa, mas a minha função principal é com o meu marido, com o meu enteado, com a minha família. Então, assim, lembra que eu conversei com você? Vamos marcar para... Meu marido vai comigo. Porque ele é o meu companheiro de vida. É com ele que eu decidi passar o resto da minha vida, né? Então, eu não marco, por exemplo, quase nenhuma palestra de sábado e domingo. Por quê? Porque é o dia que eu passo com a minha família. Então, para mim, eu não abro mão dos meus valores. Então, chega no sábado, meu marido não trabalha, tirando um sábado, que o evento seria ao sábado, né? Vai ser um congresso que vai ser sábado e domingo. Eu falei, então me põe no sábado, aí eu falo no sábado. Tirando esse evento, você pode ver que eu não faço participação em lives de sábado e domingo. É muito raro eu topar. E quando eu topo, porque o marido fala, não, amor, faz, é importante você participar dessa, etc. Então, assim, os valores foram invertidos e as famílias estão colhendo os frutos dessa inversão, né? Então, tome muito cuidado com o seu filho, porque ele vai ser manipulado por quem você deixar manipular. Então, se você está de olho no que ele faz, talvez a manipulação seja menor, né? Então, enche o seu filho de valores para que outra pessoa não enche e não encha. Por exemplo, é que nem uma caneca. Eu posso encher como ela está aqui com suco de manga, ou eu posso encher de sujeira. Tudo vai depender de quem tá botando, né? Então você tem que sempre optar quem vai encher a cabeça do seu filho com o que ela vai encher, né? Sim, verdade. E isso hoje todos nós reconhecemos, né? Que hoje as pessoas às vezes falam assim, por que tem tanta criminalidade? Por que cresceu tanta criminalidade? Essa ida da mulher para o mercado do trabalho para poder consumir mais, porque às vezes as pessoas falam assim, mas antigamente se criava-se 10, 12 pessoas numa casa, mas se você for ver, hoje, às vezes, nós queremos ter muitas coisas que nós não precisamos, não é aquilo que eu necessito, mas aquilo que eu quero, e por nós corrermos muito atrás dessas coisas, às vezes acabamos deixando nossos filhos de lado, aquilo que Deus nos deu como mais especial, né? Então, você sabe disso, mas eu sei disso, mas eu faço questão de enfatizar. Inversão de valores, né? Inversão de valores. Meu marido botou uma churrasqueira, eu tô olhando para ela aqui, eu tô na sala hoje, eu nunca faço live daqui de cima, mas meu marido foi pra cozinha hoje, então eu liberei lá embaixo para ele. Mas eu tô aqui em cima, que minha casa tá um pouco bagunçada, então eu não vou mostrar para vocês, mas eu tenho uma churrasqueira no meio da sala.
Eu literalmente tenho uma Sim. churrasqueira no meio da sala. Aí você me pergunta assim, mas e aí? Eu falei, para nós, para mim, para minha família, é um valor, porque no churrasco a gente traz a família, os amigos, é o momento que a gente senta junto para conversar e dar risada. Para nós isso é um valor. Ah, mas precisava ser dentro da Sim. sala, bom, a gente não tinha muita opção, porque eu moro num apartamento, então era onde eu podia votar, eu votei. Né? Então, assim, a gente troca. Eu tenho tentado trocar a internet por coisas mais reais, né? Então, recentemente eu comecei a bordar. E para mim tá sendo importante bordar. Aí você fala assim, nossa, Thaís, que coisa de velho. Eu tô quase lá. E outra, tá me fazendo bem encher a cabeça com coisas que não sejam política, aborto, tudo isso que é o meu dia a dia, né? Porque eu tô também precisando ter um momento de abaixar a minha cabeça e ouvir uma música. Eu não tô tendo esse momento, né? Então, para mim, isso é importante. São valores. Eu boto valores. Aqui na nossa Legal. casa, meu enteado não pode ficar jogando videogame o tempo que ele quiser. Não é assim que funciona. Ah, ele tem um momento de jogar o videogame? Claro que tem. Mas não é o dia inteiro, não é ele que decide. Porque ele tem pai, então quem decide é o pai. Então, a gente sempre tem que botar os valores. Olha, ele ajuda, ele ajuda a gente com a casa, ele não é o reizinho da casa, as coisas não são feitas somente para o prazer dele, ele também ele leva bronca, ele é colocado de castigo, ele é forçado ao estudo, né? Porque criança nenhuma gosta de estudar, etc. Então, assim, a gente tem a nossa obrigação como adultos responsáveis de passar os valores. Nós lemos a Bíblia junto, ele faz parte do GP online dele, ele faz o culto doméstico com a gente e tudo mais, porque isso são valores, nós não estamos terceirizando. Não é porque ele está fazendo aula lá que a gente não está de ouvido, que a gente não está sabendo o que está acontecendo. A gente está de olho porque é o que é importante para nós, né? Então, eu acho que as pessoas tinham que Sim. parar de terceirizar tudo na vida e começar a fazer um pouquinho do seu, né? Pelos seus. E isso dá trabalho, né? Dá trabalho, mas é algo que lá na frente vai ser muito gratificante quando você vê que aquela menina ou aquele rapaz que cresceu e se tornou um pai de família, né? Não se tornou um peso para a sociedade, né? Nem um peso para o governo, né? Então, acredito que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, isso é fundamental e é um grande desafio. E eu sempre costumo falar uma frase de um colega meu que fala assim: isso é para homem de verdade e mulher de verdade que aceita desafio. Porque se você for pensar em tudo isso, você não faz nada. É Né? cansativo, é exaustivo, mas não tem coisa melhor de ouvir as pessoas falarem assim, nossa, mas ele é um excelente menino. E isso dá um prazer, assim, inenarrável de saber que as pessoas admiram a criança, o menino que ele é e a criança que ele é e quem ele vai se tornar, né? E eu falei ontem para ele isso, eu falei, você pode até achar ruim leva bronca, você pode até achar ruim porque a gente te põe de castigo quando você merece, mas nós só queremos que você se torne uma pessoa melhor. Né? Eu falei, é melhor o castigo dentro de casa do que o castigo fora. Né? Lá fora ninguém vai ter dó de você. Dentro de casa Não. nós te amamos. E eu falo isso, eu tenho falado muito sobre isso. Existe uma diferença muito grande entre gostar e amar. Eu gosto por causa de, né? Eu gosto porque você é legal, eu gosto porque você é simpático, eu gosto porque você me faz bem. Então, é por isso que você gosta de alguém. Mas eu amo independente de. Então, mesmo naquele momento que a criança apronta, que a criança mente, que a criança briga, que a criança não te obedece e tudo mais, mesmo naquele momento você fala, eu te amo. Posso não estar gostando de você nesse exato segundo, mas eu te amo. Então, independente do que, então, quando você decide casar com uma pessoa, você não pode casar porque você gosta. Você tem que casar porque você ama. Porque a pessoa tem muitos defeitos. E eu sempre falei, escolha a pessoa pelos seus defeitos. Porque tem defeito que você não vai conseguir lidar. Mas tem defeito que para você dá para passar. Então, se você escolhe uma pessoa pelos defeitos, quais defeitos você consegue conviver e quais defeitos você não consegue conviver, você aprende a amá-la. Né? Porque, olha, eu sei dos defeitos do meu marido, mas eu amo, apesar dos defeitos.
né? Então, eu só preciso falar sobre isso. Deu uma escorregadinha no tema, mas tudo bem. Não, não, bênção, 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 tá muito bom, tá muito bom. Só que eu acho que a nossa live vai Agora, você acabar. foi acabar, né? Porque já está dando uma hora, né? Então, eu acredito, ó, não, apesar que você falou, quer ir para as considerações finais, então, o feminismo, você já acabou falando alguma coisa e tinha a questão de ser igreja, né? Uhum. Bom, ser igreja aqui é a Ser gente igreja. lembrar quem a gente serve. Nós não precisamos de poder de ideologia nenhuma, nós não precisamos de muletas nenhuma. Nós sabemos a quem servimos, nós sabemos a quem pertencemos, e se a graça de Deus me basta, todo o resto é resto. Então, viva de acordo com o que você crê. Não se ajoelhe a outros deuses. E os seus outros deuses pode tanto ser o seu eu, pode ser o seu marido, pode ser seu casamento, pode ser até o seu filho, pode ser uma ideologia, pode ser um ismo da vida, né? Lembre a quem você serve, lembre a quem você pertence e viva de acordo com isso, né? Eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem eu me ajoelho. A igreja tem que estar forte e firme e sabendo como derrotar o inimigo. Porque elas estão atacando as nossas crianças. Se nós não fizermos a retaguarda dessas crianças, amanhã a gente vai chorar. Então, a gente tem que... Para o cristão qualquer, a única resposta é Cristo. E quando alguém me pergunta assim, mas Thaís, eu não sou cristão. A resposta para os seus problemas continua sendo Cristo. Você pode crer ou não. Mas para o cristão não precisa de mais nenhum ismo ao lado dele. Ah, mas Thaís, você põe que você é libertária. Eu sou libertária. Minha visão política é libertária, mas eu sou uma libertária teocrática. O meu Deus, o meu rei, o meu Senhor é um só. Se alguém fala uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo não funciona para mim, não presta. Mas a Bíblia, para mim, ela é a única verdade. A palavra de Deus. Então, dela eu não abro mão e dela eu não vou ficar procurando poréns para se adaptar à minha ideologia, né? Ou para minha crença, ou para minha visão política. Então, assim, como a gente fala, ser igreja, para mim é isso. É você saber qual é o seu papel na sociedade. Nós não podemos ficar calados. O nosso objetivo é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, a nossa missão é essa. Então, tendo essa missão, nós temos que falar do amor de Deus, sim, para toda criatura. E ser firmes, porque falar do amor de Deus não quer dizer que você vai aceitar tudo que o outro fale para você. Porque antes de qualquer coisa, eu vou falar do evangelho de Cristo, de quem Cristo é. Se você falar assim, não, mas Jesus mandou amar, não mandou passar a mão na cabeça. Amar é uma coisa, não passar a mão na cabeça são duas coisas diferentes. Não me chame de burra porque eu não sou burra. Então, assim, a gente tem que ser firme. Eu sempre falo para os meus amigos, nós somos aquela torre de luz, o farol no meio do mar. A gente vai levar onda bordoada de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é espaço. Mas nós vamos continuar mostrando a luz. Então, o nosso objetivo é estar firmes. Mas para você conhecer o território do inimigo, você tem que ter duas coisas. Uma palavra de Cristo muito bem clara na sua mente. Então, se alimentar disso o máximo possível, porque aí você não entra em contradição. Falei a palavra errada e continuei falando errado. Mas você também tem que conhecer o outro lado para saber o que eles pensam e o que eles estão fazendo. Então você tem que estudar. Estude, leia e se melhore. Vou fazer já um merchan aqui. Eu vou liberar um curso básico de feminismo para pessoas que não têm grana para pagar, como eu. Pessoas que não estão podendo gastar R$500 num curso, elas vão pagar o valor que eu quero propor, que é um valor baixo do curso, para a pessoa, principalmente pastores, ministros, líderes de igreja, para que esse povo aprenda o básico e saiba como combater. Então, o meu objetivo, vou lançar isso exatamente para dar ferramentas para as pessoas saberem do que estão falando. E o livro sobre o aborto, que vai ser lançado de modo gratuito em 5 idiomas. Então, assim, todas as igrejas têm que fazer leitura desse livro com os amigos, com as crianças, com os seus GPs de grupo pequeno, com adolescentes, jovens, e a igreja inteira tem que estar ciente para que a gente possa combater o mal da nossa era.
né? Que é esse identitarismo, que é esses coletivismos, que é essa destruição da família e dos valores cristãos. Então, nós temos que estar preparados para o embate. Não vai ser fácil, não é fácil, dói, você vai chorar muitas vezes, mas a vitória já é de Cristo, ele já venceu a morte. Então, nós com eles temos chance de vencer alguma coisa, né? Então, cada vida conta. E é isso que eu queria agradecer a Milton. Desculpa, cara, que a gente demorou tanto para fazer isso, um enrolo danado, mas eu queria agradecer e eu queria pedir para que minha oração é para que Deus abençoe o seu trabalho na igreja, que Deus possa dar frutos para a sua igreja, que as pessoas da sua igreja fiquem firmes na palavra de Deus, que uma igreja que é bíblica, ela não olha para os lados. Então, que Deus abençoe, mande um beijo meu para sua igreja. Agradeço o pastor pelo convite, você pelo convite. Que quando a gente tiver a oportunidade, a gente faz um desse ao vivo e a cores e a gente conversando mais tem. Muito obrigada, Milton. Obrigada para quem ficou assistindo aqui também. Um beijo grande para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe, Thaís. Muito obrigado, viu? Amém. Pela sua participação. E vamos ter outras, hein? Vamos sim, vamos marcar. Vamos fazer um de marca aí, viu? Então, Deus abençoe, tá? A sua vida, o seu ministério, o seu esposo, a sua disponibilidade, né? Continue sendo essa bênção, né? Continue sendo esse farol que leva a luz a todos os lugares. E eu achei algo muito maravilhoso do que você falou, que nós devemos conhecer o inimigo, né? Então, nós devemos realmente conhecer para que nós possamos atacar com as armas corretas. Né? Amém. Porque às vezes nós não temos as armas corretas. Exato. Mas aprove a Deus que está preparando, aí você está te usando para poder nos abençoar e dar essas ferramentas que nós precisamos, além de que nós já temos a palavra de Deus. Exato. Mas nós devemos conhecer um pouquinho do que está acontecendo também. Esse exemplo, uma das cartas dele, ele fala assim, olha, me traz os pergaminhos, me traz os livros, ele dá esse exemplo de conhecimento, de estar contextualizado com o que está acontecendo. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade e pedir que a boa mão de Deus esteja com você. Agradecer todas as pessoas que ficaram conosco aí, tá? E que Deus abençoe vocês. E que se vocês gostaram dessa live, vocês comentem, compartilhem e dê sugestão de outros temas aí que nós estaríamos solicitando aí a Thaís para que ela esteja participando conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, querido. Deus abençoe e boa noite para vocês. Salva a live que aí eu baixo ela, tá bom? E aí eu posto no meu canal. Tá bom, então. Gente, beleza, boa então, noite. combinado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, estamos encerrando aí a live. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Tem aí uma galera aí. Tá? Não vou falar o nome de todo mundo, mas obrigado por todos vocês que estiveram conosco aí. Tá? Comente mesmo, tá bom? Que com certeza aí depois a Thaís vai estar respondendo para vocês aí. Vai estar comentando algo mais que vocês gostariam de saber. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todos uma noite abençoada. Que Deus abençoe vocês em todos os seus caminhos. Amém. Fica na paz. Tchau, tchau. Boa noite.